Oi pessoas, tudo bem? Então vamos falar sobre grandezas. Nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. São dois tipos de grandezas que nós trabalhamos. Até então, nós trabalhamos só com grandezas escalares. Mas vamos ver quais são as diferenças entre escalares e vetoriais. Na verdade, não que nós só trabalhamos com escalares. Nós tratamos todas as nossas grandezas como sendo grandezas escalares. Que vem a ser grandezas físicas. Grandezas físicas é tudo aquilo que a gente consegue medir, tá? Uma medida que nós podemos quantificar isso. Por exemplo, nós temos uma força que a gente pode colocar ali o valor dessa força, uma massa, posso dizer ali qual é o valor dessa massa. Podemos calcular e medir tempo, temperatura, comprimento, deslocamento, velocidade, aceleração, volume, tantas outras grandezas que nós podemos identificar. Por enquanto eu coloquei aquelas que são mais próximas daquilo que vocês já viram. Podemos calcular a corrente elétrica, podemos calcular uma série de coisas, tá? Então é tudo aquilo que a gente consegue medir. O que nós não conseguimos medir, por exemplo? Não conseguimos medir a vontade que vocês têm de fazer uma prova. Eu não consigo medir isso. Eu não consigo medir qual é a intensidade do amor que vocês sentem pelo teu irmão, pelos teus pais. Isso eu não consigo medir. E isso não são grandezas físicas. Então, grandezas físicas é tudo aquilo que a gente consegue medir, quantificar. As pessoas normalmente confundem grandezas físicas com unidades físicas. Percebam que são coisas diferentes. Nós temos uma grandeza física, que é um valor numérico mais uma unidade de medida. Ela caracteriza a unidade, ela caracteriza a grandeza estudada. Por exemplo, se eu digo uma massa de 200, eu preciso especificar qual é a unidade de medida. São 200 gramas ou são 200 quilogramas. Isso é uma grandeza física. A unidade de medida vai ser a grama ou quilograma, metros ou quilômetros, mas a grandeza física ela precisa de um valor numérico e de uma unidade ali para mim saber o que é. Vamos ver melhor na outra parte aqui. As grandezas escalares, que é o que nós tratamos até agora. Nós tratamos aqui tudo que nós vimos como grandezas escalares. Ela é caracterizada por um valor numérico, ou seja, um número, e uma unidade de medida para representar essa grandeza física, exatamente como nós estávamos fazendo. Esse número, ele pode ser chamado de módulo, intensidade, o valor, a magnitude. Grandezas vetoriais, aquilo que é novo para nós, vai ser caracterizado por um valor numérico, ou seja, um número. Além disso, desse número e da unidade de medida, nós vamos ter uma direção em um sentido. Por exemplo, se eu digo para vocês, vamos nos encontrar, passado essa situação na escola, só que antes de nós entrarmos para a aula, vamos tomar um café naquela padaria que fica a 1 quilômetro da escola. Será que todo mundo iria na mesma padaria? Tá me faltando eu passar outras duas informações muito importantes, que é a direção e o sentido. Então, por exemplo, se eu digo 10 metros, que é um deslocamento, eu preciso dizer que é horizontal e que é para a esquerda. Isso é uma direção e um sentido. Mas o que vem a ser essa direção? Direção, ela só pode ser de 3 maneiras. Ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical e ela vai ser, ou então, diagonal. E o sentido é para onde está indo esse meu corpo. Vai ser para cima, vai ser para baixo, vai ser para a direita, vai ser para a esquerda. Então, se a padaria fica a 1 quilômetro da escola, então vai ser 1 quilômetro na horizontal, sentido centro, por exemplo. No nosso dia a dia, nós usamos direção e sentidos ao contrário, porque nós falamos que nós vamos em direção a algum lugar. Mas, na verdade, essa direção que nós estamos usando no dia a dia nada mais é do que o sentido. Então, direção só pode ser 3. Horizontal, vertical e diagonal. E o sentido, então, são diversos. Posso usar para a direita, para a esquerda,
posso usar os pontos cardeais ali, tá? Leste, oeste, sul, nordeste, norte, toda essa infinidade ali que nós temos, essa quantidade que nós temos ali da rosa dos ventos. A representação de um vetor. Nós temos aqui o vetor como uma seta, que vai ter a sua origem e a sua extremidade. E o tamanho desse vetor ali, se eu trabalho com setas, vai ser a sua intensidade, ou seja, o seu módulo, o seu valor ali. Aqui eu representei o vetor como A e B. O A está na origem, B está na extremidade. Observem que nós temos direção e sentido. A direção, ela é horizontal desse vetor e o sentido está apontando para a direita. E o módulo ali vai ser o valor desse comprimento deste vetor. Representação das grandezas vetoriais. Aqui, como eu falei para vocês, grandezas vetoriais nós podemos tratar como uma seta ou depois então tratar com o seu valor. Coloquei algumas grandezas vetoriais para vocês saberem ali. Vamos pensar o seguinte, se nós temos um cabo de guerra, para que lado vai a corda ou aquilo que os participantes estão segurando? Sempre para o lado maior. Então, já conseguimos perceber que força é uma grandeza vetorial. Velocidade, que até então eu dizia que existe uma velocidade negativa, porque está indo contra o sentido da trajetória, eu usava aquele sinal negativo porque eu ainda não falei em grandeza vetorial para vocês. Então, ficava mais fácil nós tratarmos dessa maneira. Então, observem que está indo contra a trajetória, eu posso muito bem usar o sinal positivo, ao invés de ser menos 10 metros por segundo, eu posso usar como 10 metros por segundo, e como estava sendo orientado para a direita, eu vou dizer que o sentido para a esquerda. Tá? Não muda muito aquilo que nós estávamos fazendo, só que agora eu posso eliminar o sinal, colocando uma direção e um sentido. Voltando aqui para os meus exemplos. Velocidade, observem que tem uma seta em cima, mas ele está diagonal, para cima, tá? Direita ali. A força tem uma seta em cima da letra, mas ela está indo para a direita. O deslocamento de ali está também diagonal para cima, à direita. Tá? Então, nordeste ali. A seta em cima da letra representa que está falando de uma grandeza vetorial, mas não significa que o vetor vai estar apontando para a direita, tá? Só uma representação para distinguir ali. Observem ali, então, vetor, setinha em cima do V, quer dizer que é uma grandeza vetorial. Se não tiver uma setinha em cima, é uma grandeza escalar, então eu trato somente com o número e a unidade de medida. Posso também falar de um deslocamento, por exemplo, que saiu do ponto A até o ponto B. Posso colocar ambos dentro da grandeza vetorial. Represento A, B, uma flechinha em cima. Se não me interessa o sinal, eu coloco um módulo, que são essas duas barreiras ali. Então, não interessa para mim se a grandeza ela é positiva ou negativa. Interessa somente o seu valor. Quando eu falo em módulo, eu só quero saber o valor. Vamos comparar vetores agora. Se eu tenho vetores iguais, significa que eles possuem o mesmo valor. Logo, esses vetores vão ter o mesmo tamanho. Coloquei ali um vetor A e o vetor B. Observem que em cima deles tem uma flechinha, então a grandeza vetorial. Coloquei uma linha R e uma linha S. Tem o mesmo tamanho, então tem o mesmo módulo. Ambos estão na mesma direção. Lembrando que direção horizontal, vertical ou diagonal estão na horizontal. E ambos estão apontando para a direita. Então, esses vetores são iguais. Vetores, eles são iguais quando eles possuem o mesmo módulo, valor e intensidade, mesma direção e mesmo sentido, como o exemplo anterior. E os vetores são opostos quando eles possuem opostos, tá? Mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido é oposto. Por exemplo, aqui, o vetor Z e o vetor W. Observem que eles têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, 2,5 unidades, estão na mesma direção, eles são horizontais, mas eles possuem sentidos opostos. O Z está para a esquerda e o W está para a direita. Já o vetor X
e o vetor y são vetores iguais, têm a mesma intensidade, 4 unidades, mesma direção vertical e o mesmo sentido. Ambos estão para cima. O que nos interessa para ver essa parte vetorial é que nós precisamos fazer a soma vetorial. Através da soma vetorial é que nós vamos encontrar o vetor resultante. Todos os vetores envolvidos a gente faz uma soma. Só que daí aqui eu preciso cuidar o que é vetor igual, o que é vetor oposto, tá? Porque então vai acabar alterando o sinal desse vetor ali. É uma soma. A soma dos vetores resultantes vai ser a soma do vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor 3. Só que eu preciso cuidar as particularidades ali. Saber se estão na mesma direção ou no mesmo sentido. Como que nós vamos fazer isso? A situação mais simples ali é a soma, tá? Quando os corpos estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, falando do vetor verde, vou sempre comparar o vetor verde com o azul e a resultante é o vetor vermelho. Observem que nós temos 5 unidades horizontal para a direita, 8 unidades horizontal para a direita. Como ambos os vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, nós vamos simplesmente fazer uma soma desses vetores. 5 mais 8, a resultante desses dois vetores é 13 unidades horizontal para a direita. Segundo exemplo, subtração ali. Se eu tenho o vetor verde, 5 unidades horizontal para a direita, e o vetor azul, 8 unidades horizontal para a esquerda. Como eles estão em sentidos opostos, eu preciso fazer uma subtração. Sempre o maior menos o menor, e acaba ficando a direção e o sentido do maior. Então, a direção ali vai ser de ambos, tá? E o sentido vai ser para a esquerda, porque o vetor de 8 unidades, ele é maior. Então, 8 menos 5, 3 unidades ali para a esquerda. Quando nós temos os vetores que eles são perpendiculares. O que são vetores perpendiculares? Eles formam 90 graus. Então, observem que eu tenho o vetor verde, está ali vertical para cima, e o vetor azul, que ele está na horizontal para a direita. Coloco origem com extremidade quando eles formam perpendicular. Observem que a origem do vetor azul está na extremidade do vetor verde. E aqui eu vou traçar uma diagonal. Ali, observem que forma um triângulo retângulo e eu quero descobrir o valor dessa diagonal. Com isso, para descobrir o valor da diagonal, vocês usavam Pitágoras. Então, isso aqui é uma aplicação de Pitágoras. Como que resolvemos Pitágoras? Essa minha diagonal ali que eu quero descobrir ao quadrado vai ser igual a soma do vetor A ao quadrado mais a soma do vetor B ao quadrado. Não sei como que vocês usavam as equações, pode ser que vocês usavam que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu só estou nomeando o que é o A, o que é o B e o que é o C. É a mesma regra, a mesma equação. Mas pode acontecer desses vetores eles não serem perpendiculares, ou seja, formarem um ângulo diferente de 90 graus. Maior ou menor, indiferente. Mas o que importa aqui é que o ângulo ele não vai ser de 90 graus. Então, nós vamos ter um paralelogramo. Então, observem o seguinte, que eu tenho o vetor A, verde, o azul, o B, e aí eu vou traçar paralelo a esse vetor verde, eu tracei o vetor amarelo ali, na extremidade, origem com extremidade. Depois, o vetor azul, que é o vetor que eu chamei de B, foi colocado outro vetor que foi traçado paralelo. A resultante desses vetores está em vermelho, tá? Que é esse traço ali. Então, não vai andar reto, não vai andar para cima nem para a direita. Para resolver isso, nós usamos a lei do seno. Como que é isso? O vetor resultante ao quadrado mais o vetor A ao quadrado
mais o vetor b ao quadrado, menos 2 vezes o vetor a vezes o vetor b, vezes o cosseno do ângulo formado entre A e B. Tá? Essa é a situação mais extrema que pode vir a acontecer. Observem que, nessa regra aqui do seno, se fosse um ângulo exatamente igual a 90, cosseno de 90 vale zero. Por isso que o teorema de Pitágoras se restringe a ao quadrado mais b ao quadrado. Qualquer outro valor vai ser diferente de zero, então vai ter um valor. Claro, 90 e 270 graus. Por exemplo, então nós temos os vetores A e B representados abaixo de módulo respectivamente igual a 3 e 6, ou seja, o vetor A vale 3 e o vetor B vale 6. Assinale a alternativa que representa corretamente a representação gráfica e o módulo do vetor, a soma de A com B. Então, o que nós temos? O vetor A, que tem ali 3 unidades de medida, não fala sobre o que é. Nós vamos colocar o vetor B. Como está na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou colocar origem com extremidade. Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, basta fazer uma soma. Somando 3 mais 6, temos que a soma desses vetores é 9. Portanto, a representação está aqui na letra E. Aumentando um pouquinho o nível de dificuldade. Se eu tenho uma partícula que está sob ação de forças coplanares, coplanares significa que estão no mesmo plano, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual. Nós não estudamos força ainda, mas já vamos adiantando, tá? Então, unidade de medida vai ser newton, como vocês já viram alguma coisa no passado. Primeira coisa, temos aqui corpos na horizontal e corpos na vertical. Então, elas estão em direções diferentes. Primeiro, trabalhamos com aqueles corpos que estão na mesma direção. Então, ali nós temos 2 corpos na horizontal. Vamos resolver isso primeiro. Temos a força 1, que é 20 newtons, força 2, que é 60 newtons, estão na mesma direção, mas são sentidos opostos. Então, lembra que eu falei sobre o cabo de guerra? Quem é que ganha? Aquele maior. Por quanto? Pela diferença de valores do maior pelo menor. Resta ali para nós 40 newtons. Mas nós ainda temos o corpo da vertical de 30 newtons para baixo. O que formou aqui? Um ângulo de 90 graus. Para resolver 90 graus, traço, então, paralelo ao vetor de 30, paralelo ao vetor de 40 e a resultante é essa diagonal aqui. Essa diagonal secundária tem a mesma intensidade de uma diagonal primária. Como que a gente resolveria isso? Pitágoras. Então, eu vou fazer a resultante, a força resultante ali vai ser o resultado da 1 e da 2, que deu 40 newtons, e a resultante do corpo 3. Ali é uma soma, gente. Desculpa, que entrou negativo que eu aproveitei o de cima, tá? Mas é soma 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Temos 1.600 mais 900, raiz quadrada de 2.500, 25 newtons. Essa é a intensidade. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual é a direção? Direção só pode ser 3. A direção da resultante. Só pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Aqui é uma diagonal, tá bem claro isso. E qual é o sentido? O sentido é para baixo, mas para baixo observem que é o vetor 3, a força 3. Então, não posso simplesmente falar isso para baixo. Para baixo, à direita, ou então posso usar os pontos cardeais. Sudeste. Mais um exemplo. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade e faz o seguinte percurso. Ela sai de casa, anda 2 quarteirões para o norte, dobra à esquerda andando 2 quarteirões para o oeste,
vira a seguir novamente à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o sul. Cada quarteirão mede 100 metros. Então, vamos calcular esse deslocamento. Então, ali, nossa casinha, a pessoa, primeiro, ela anda 2 quarteirões para o norte, depois ela vai dobrar à esquerda e anda mais 2 quarteirões para o oeste. E aí, ela vira de novo à esquerda, ou seja, para baixo. Nessa situação, anda mais 2 quarteirões para o sul. Então, o que nós temos ali? O que a pessoa foi e voltou não conta para o nosso deslocamento. Então, o nosso deslocamento vai ser a distância que ela fez ali na horizontal, ou seja, são os 200 metros para o oeste.